A cidade de Montgomery sempre fora conhecida por sua mistura única de modernidade e decadência. Prédios altos conviviam lado a lado com ruas escuras e abandonadas, onde o tempo parecia ter parado. Nos últimos meses, no entanto, algo começou a mudar. Uma sensação inquietante começou a tomar conta dos moradores, como se uma presença invisível estivesse se infiltrando na cidade. À noite, os becos, antes apenas desprezados, tornaram-se fontes de medo. Não era incomum que pessoas relatassem ver sombras estranhas se movendo, como se tivessem vida própria. Camila Monroy, uma fotógrafa de arte urbana, tinha uma queda pelo obscuro. Fascinada por lugares que as pessoas evitavam, ela acreditava que as ruas vazias e os prédios abandonados tinham mais histórias para contar do que qualquer outro lugar. Suas fotos sempre capturavam um pedaço da alma da cidade. No entanto, ultimamente, algo parecia diferente em seu trabalho. Havia uma nova camada de mistério nas imagens que ela não conseguia identificar. Ela havia notado pela primeira vez quando estava revisando suas fotos em casa. Em algumas delas, especialmente tiradas à noite, sombras disformes e aparentemente sem fonte surgiam no fundo. Não era comum que algo assim acontecesse. Quando ampliou uma das imagens, sentiu um arrepio. A sombra não tinha uma forma definida, mas parecia uma figura humana, ou algo perto disso. Intrigada, decidiu voltar àquele local na noite seguinte. Era uma viela estreita no coração do bairro industrial, um lugar que ninguém em sã consciência visitaria após o anoitecer. As paredes dos prédios eram sujas, cobertas de grafites antigos, e o ar cheirava a umidade e ferrugem. Mas Camila estava determinada a descobrir o que havia de errado com suas fotos. Ao caminhar pela viela, uma sensação estranha a invadiu. O ar parecia mais pesado, como se o espaço ao seu redor estivesse sendo comprimido. Não havia barulho algum, exceto o som de seus próprios passos ecoando nas paredes de tijolos. Quando levantou a câmera e tirou a primeira foto, o flash iluminou algo que ela não esperava. Por um segundo, uma figura escura estava de pé ao fundo do beco, imóvel, com olhos que refletiam a luz como um animal noturno. Ela baixou a câmera, mas a figura havia sumido. O coração de Camila começou a acelerar. Tentando manter a calma, ela tirou mais fotos, esperando capturar novamente o que havia visto. Porém, o silêncio ao redor tornou-se opressor, como se estivesse sendo observada de todos os ângulos, mas sem conseguir ver quem ou o que. Nos dias seguintes, Camila mergulhou em uma investigação. Conversou com outras pessoas que frequentavam as áreas menos movimentadas da cidade, como grafiteiros, artistas de rua e moradores de rua. Um padrão começou a surgir, mais pessoas relataram ver figuras sombrias, mas ninguém conseguia descrevê-las claramente. Não havia forma definida, mas as sombras eram sentidas mais do que vistas. O comportamento dos moradores de rua, em particular, chamou a atenção de Camila. Alguns pareciam aterrorizados, recusando-se a falar sobre o assunto, enquanto outros sussurravam histórias de coisas que caminham na escuridão, de uma presença que havia acordado recentemente na cidade. Um nome começou a ser mencionado: os Vigilantes das Sombras. Esses vigilantes, segundo as histórias, eram seres que viviam nas fronteiras entre a luz e a escuridão, entidades que sempre existiram, mas que agora estavam se tornando visíveis para os humanos. Eles não eram fantasmas, mas criaturas antigas, parte de uma realidade paralela que se sobrepunha à nossa durante a noite. Suas aparições estavam ligadas a algo que havia acontecido recentemente, um evento que ninguém sabia ao certo o que era, mas que havia liberado esses seres na cidade. Com essas informações, Camila continuou sua busca, sempre voltando ao bairro industrial. Cada visita revelava algo mais perturbador. As sombras pareciam estar mais ativas, movendo-se com uma intencionalidade que não era natural. Em uma de suas explorações, encontrou um edifício velho, com a fachada coberta de musgo e janelas quebradas. Lá dentro, uma escadaria conduzia a um porão profundo. Contra seu bom senso, ela decidiu entrar. O porão era cavernoso e escuro, com pilhas de papéis amarelados e máquinas enferrujadas espalhadas pelo chão.
No centro do espaço, havia um círculo esculpido no chão, rodeado por símbolos estranhos que Camila não reconhecia. O ar ali dentro era sufocante, e as paredes pareciam pulsar como se estivessem vivas. De repente, as sombras começaram a se manifestar ao redor dela. Elas surgiram das paredes, do chão e até mesmo do teto, movendo-se como se tivessem uma consciência coletiva. Seus movimentos eram rápidos, quase impossíveis de acompanhar. Mas o que ficou claro para Camila é que não estavam ali por acaso. Eram atraídas por aquele local, por aquele símbolo, como se fosse um ponto de ancoragem para algo maior. Algo que agora estava se libertando. Quando uma das sombras começou a ganhar forma diante dela, Camila entendeu que estava diante de algo mais que simples criaturas. Essa entidade era mais velha que o tempo, uma manifestação física da própria escuridão. Seus olhos não eram humanos, mas sim vórtices que sugavam a luz, e sua presença era esmagadora. Antes que pudesse reagir, a figura sussurrou algo em uma língua esquecida, e Camila caiu no chão, incapaz de se mover. Quando acordou, estava de volta à superfície, deitada em uma calçada. A cidade ao seu redor parecia a mesma, mas algo estava profundamente diferente. As sombras não haviam apenas invadido as noites. Elas agora estavam presentes em todos os lugares. Pessoas andavam pelas ruas com olhares vazios, como se estivessem sendo manipuladas por uma força invisível. O mal que ela havia encontrado no porão não estava mais confinado. Ele estava se espalhando. Camila se viu em uma corrida desesperada para descobrir o que havia liberado aquelas criaturas. Descobriu que a cidade estava construída sobre um antigo local de rituais esquecidos, onde, séculos atrás, adoradores de seres sombrios haviam tentado invocar o coração da noite. O ritual havia sido interrompido, mas agora, por algum motivo, as barreiras entre o mundo deles e o nosso estavam se desfazendo. As criaturas não queriam apenas dominar a cidade, elas queriam converter o mundo inteiro em uma extensão de sua escuridão, uma realidade onde a luz não poderia mais existir. E Camila, sem saber, havia se tornado uma peça-chave nesse processo. Com a ajuda de um pequeno grupo de sobreviventes que, como ela, haviam percebido o perigo iminente, Camila planejou um último ato de resistência. Eles descobriram que o único jeito de selar novamente as criaturas nas sombras era realizar o ritual oposto, trazer a luz de volta ao círculo original onde as sombras foram despertadas. No entanto, ao tentar realizar o ritual, as sombras reagiram violentamente, atacando o grupo com uma fúria incontrolável. No caos que se seguiu, muitos foram mortos, e as figuras sombrias começaram a devorar a própria luz do ambiente. O tempo estava se esgotando, e o fim da civilização parecia iminente.